mas estamos aqui de pé. Romanos capítulo 8, versículo 19 em frente, falaremos da manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8, versículo 19 em frente. Achou? Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura, está falando de toda a criação em geral, será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Mais uma vez, versículo 19, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Pode deixar ali. Diga comigo, a manifestação dos filhos de Deus. Amém. Queridos, eu quero estabelecer várias linhas, várias ideias espirituais para construir essa impartição nessa noite. Eu quero que você acredite algo que eu vou falar. Quando o apóstolo Paulo ele está definindo esta expressão, manifestação dos filhos de Deus, acredite naquilo que eu vou falar nesta noite. Paulo, ele não está pensando num culto. Ele não está pensando numa noite de adoração apenas. Quando Paulo ele está traçando essa palavra, manifestação dos filhos de Deus, ele não está pensando numa vigília unicamente. Está pensando numa célula. Ele está pensando em algo muito mais profundo do que isso. Tudo isso faz parte. Diga comigo, tudo isso faz parte. Mas na verdade não é um sentido com que o Paulo está traçando essa palavra quando ele diz manifestação dos filhos de Deus. Quero que você compreenda uma coisa. A manifestação de algo, a manifestação de qualquer ser vivo, está definido por algo. Está definido pela lei da natureza que a governa. Mais uma vez, porque isso vai ser muito importante que você possa pegar essa ideia. A manifestação de algo, a expressão de algo, de tudo ser vivo, está definida pela lei da natureza que a governa. É por isso que se você semeia batatas, você vai colher batatas. Por isso que se você semeia tomate, você não pode esperar que outra coisa cresça, que outra coisa floresça ali. Se você semeia tomate, você vai colher tomate, porque há uma lei de natureza que dentro dela está definindo a sua estrutura, a sua identidade, está definindo os frutos, está definindo absolutamente tudo. Nós não vemos, humanamente falando, o que está dentro dessa semente, mas há uma lei, diga comigo, há uma lei que está definindo essa identidade. Então eu quero que você compreenda essa expressão, que nós nos moveremos nessa noite, nessa ideia profética, espiritual, que a manifestação de algo está definida pela lei da natureza que a governa. Então Paulo está falando a respeito disso. Paulo não está falando de um culto de adoração. Paulo está falando de que há algo de dentro de nós que precisa o quê? Precisa crescer, precisa madurar e precisa se revelar. Isso não é algo que está fora, isso é algo que já está dentro de nós. E assim como cada semente cresce segundo a sua própria espécie, é assim como nós devemos entender que em Cristo, diga todo mundo nesta noite, em Cristo, nós temos uma nova natureza de vida que precisa crescer, madurar e se expressar para que nesse tempo a glória de Deus possa impactar uma geração. Eu estou aqui para te dizer que tanto você
como eu e todos os que estamos nessa sala, fomos escolhidos para isso, fomos chamados para isso, para termos uma expressão diferente. Cada um de nós fomos improntados, fomos insertados na realidade do Cristo ressuscitado. Levante sua mão nesta noite, porque você já não está operando desde um âmbito de trevas, você já não está operando desde uma maldição generacional, você está injertado, inserido na realidade do Cristo ressuscitado. E essa lei de vida hoje te estabelece como quê? Como uma nova criação que expressa a vida do Cristo ressuscitado. Você pode acreditar nisso? Aplauda o Senhor esta noite. Na comunhão da igreja do primeiro século, que é algo muito interessante que nós precisamos também entender certas coisas que aconteciam naquela igreja do primeiro século. Nessa comunhão, comum união, sim? Dá para entender, né? Nessa comum união, nessa comunhão, dessa vida espiritual que a igreja do primeiro século experimentava, vivia, era justamente nesse respeito. Ou seja, eles identificaram que eles já não eram mais parte de um sistema terreno. Eles entenderam que eles já não eram mais parte de um sistema natural, não eram parte do sistema do século presente. Eles sabiam que eles haviam se tornado pessoas que aparentemente por fora eram iguais a outras, mas que por dentro, espiritualmente, havia agora uma lei de vida que estava governando eles, que estava governando os seus propósitos, que estava governando a sua vida, a sua trajetória. Dentro deles havia uma lei de vida que estava governando-los. E essa lei de vida expressava e manifestava as coisas celestiais e eternas que em Cristo foram estabelecidas. É por isso que essa igreja experimentava no dia a dia manifestações extraordinárias que não eram terrenas, que não eram humanas, que não se podiam compreender desde uma perspectiva terrena. Eram coisas sobrenaturais. Eram coisas do alto. E em algum momento da trajetória, num momento da história, a gente se perdeu disso. Nós já não entendemos mais o que é a nova natureza em Cristo. A gente já não escuta mais falar o que é a lei de vida em Cristo, que me libertou da lei da morte, da escravidão, do pecado e da morte. Você tem que saber algo nessa noite. Jesus na cruz, ele dividiu pela metade dois tipos de humanidade. Aqueles que ainda estão no primeiro Adão, aqueles que não acreditam, aqueles que rejeitam a palavra de graça, aqueles que rejeitam a palavra de verdade. Esse tipo de natureza é um tipo de vida, um tipo de humanidade. E aqueles que hoje estão operando, vivendo, se movendo por meio da lei de vida em Cristo. Eles são chamados de filhos de Deus, filhos e filhas de Deus, que operam desde outro sistema de vida, que não se importam com o sistema humano corrupto, de trevas, de mentiras, porque eles sabem que dentro deles está operando uma lei superior, uma lei que já venceu ao mundo, uma lei que já venceu o sistema das trevas. Esses são chamados de filhos de Deus. Diga comigo nesta noite, somos filhos de Deus.
Nessa comunhão da igreja do primeiro século, essa era a fala. Eu falei ontem com o apóstolo Ivan, esse era o bate-papo, uma expressão super brasileira. Qual que era o bate-papo da igreja do primeiro século? Era transmitir, escute isso por favor, escute nesta noite, essa expressão é muito importante. Transmitir corretamente o DNA de Cristo. Qual que era o bate-papo da igreja do primeiro século? Eles estavam com medo do sistema. Eles estavam com medo do sistema imperialista. Eles estavam com medo das situações contrárias. Eles falavam o dia todo de Satanás. Não, você está errado. Leia as Escrituras. Nessa comunhão, eles impartiam o pão, simbologia, figura de impartir a Cristo. Eles transmitiam corretamente o DNA de Cristo, a palavra viva, a palavra que se tornou carne, o verbo de Deus que se manifestou e que vimos sua glória. Aquele que trouxe o evangelho eterno, esse evangelho eterno que salva, justifica e transforma as vidas segundo o plano eterno, não segundo a minha própria expectativa, senão segundo o plano eterno de Deus. Esse evangelho, esse DNA de Cristo, era a fala da igreja do primeiro século, o que foi chamado de discipulado. Levante sua mão direita nessa noite e diga comigo: discipulado para a igreja do primeiro século era transmitir corretamente o DNA de Cristo. Não era uma fórmula de igreja para crescer mais. Não era uma pregação de moda para pegar mais com os jovens. Não era uma plataforma melhor com coisas mais, com coisas mais eloquentes, mais atrativas. Não era um evangelho de moda, não era fermentado, era o DNA de Cristo, poderoso, vitorioso, aleluia, que venceu o sistema das trevas e que nos estabeleceu em quê? Nos estabeleceu uma vida vitoriosa em Cristo, onde nós podemos governar juntamente com Cristo. Esse é o evangelho eterno, esse é o evangelho poderoso, um evangelho que não está maquiando uma geração para que eles se vejam mais bonitos. Não, o evangelho eterno, ele é poder de transformação. Diga a quem está do seu lado, se prepare para experimentar o poder transformador do evangelho. Se prepare para experimentar. Então, num sentido biológico, já que a gente está falando de DNA, no sentido biológico, ou no sentido natural, cada um de nós expressa e manifesta atitudes, formas, que são iguais ou muito parecidas a nossos pais biológicos. Você concorda comigo? No sentido natural. Você se parece muito fisicamente, em atitudes, o jeito em que como você fala, se parece muito seu pai, se parece muito sua mãe, se parece muito a sua parentela. Por quê? Porque há um DNA que foi depositado em você. Há um DNA que foi transmitido em você. Você goste ou não, você parece com alguém. Parece com sua mãe, parece com seu pai. Porque aquilo que biologicamente, aquilo que é transmitido no DNA, você não precisa obrigá-lo para que se manifeste. Por si mesmo, ele se manifesta. Ou seja, você não se levanta de manhã falando: hoje eu quero me parecer a minha mãe. Depois do banho vou sair igualzinho a minha mãe, igualzinho ao meu pai. Não, por quê? Porque isso naturalmente se expressa.
já está aí. Porque uma coisa genética não se obriga para se manifestar. Pelo contrário, por si mesmo se manifesta. Então, o primeiro ponto que eu quero estabelecer nesta noite, eu acho que já ficou muito claro, mas eu quero pontuar nesse respeito. O primeiro ponto que eu quero aqui estabelecer é que quando nós recebemos ao Senhor, quantos já receberam o Senhor? Quantos já receberam a vida do Senhor? Aqueles que recebem ao Senhor, quero que você saiba uma coisa: você não mudou de religião, você não muda de denominação ou de religião, não. Você não se tornou mais um evangélico ou um outro religioso. A Escritura declara que você foi estabelecido filho de Deus. E João capítulo 1 é muito poderoso, porque João ele é muito mais específico em dizer o quê? Ele disse que nós fomos gerados. Não são expressões coincidentes, expressões que foram utilizadas acidentalmente. Foram gerados pelo Espírito de Deus. Isso significa dizer o quê? Que houve uma transferência de uma informação genética que antigamente nós não tínhamos, mas que agora nós carregamos no nosso espírito pelo fato de que hoje nós recebemos o quê? Uma nova religião? Não! Recebemos a vida do Cristo ressuscitado. E todos aqueles que o recebem, Deus lhes deu a potestade, Deus lhes deu o poder, o exousia, de se tornarem filhos de Deus, aqueles que já não são gerados, nem pelo sangue, nem pela carne, nem por vontade humana, sino pelo Espírito de Deus. Nesta noite eu estou ministrando para pessoas que foram geradas pelo Espírito de Deus. Alguém que diga aleluia. É isto que apresenta o Evangelho. Isso apresenta o Evangelho de Cristo. Que há uma realidade, que há uma nova natureza que hoje opera de dentro de nós, com o poder da ressurreição, com o poder da vida, que nos salvou, que nos tornou vitoriosos, não pelas nossas próprias condições, sino pelo ato de graça, sino pela sua bondade, pelo seu amor, por aquilo que Cristo já realizou. Aquilo que é chamado de obra consumada, completa e perfeita de Cristo, que já não precisa de mais nada. Nós precisamos de sermos transformados e renovados na nossa maneira de entender, na nossa maneira de conhecer as coisas, para que podamos vivenciar, experimentar aquilo que já foi estabelecido na sua ressurreição. Eu comecei essa ministração dizendo: Deus não está improvisando. Ele não está improvisando. Nós falamos um pouquinho ontem de algumas situações da alma. No plano original de Deus. Apóstolo, está subindo bem? Você ouve bem? No plano original, quando Deus cria o homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, Deus não criou ao homem para que ele seja governado pela sua alma. Deus criou ao homem para que ele seja governado pela realidade do Espírito. E Deus lhe revelou a esse homem a sua realidade. Qual era a sua realidade? Eu te desenhei, eu te planejei, eu te criei segundo a minha imagem, segundo a minha semelhança. Isso significa dizer, para a minha expressão e para a minha representação. Quando você vai a Gênesis capítulo 1, versículo 28, Deus os abençoou. Está claro isso? No versículo 26, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. No versículo 28, Deus os abençoa.
E disse para eles: frutifica, multiplica, enche a terra, sujeitá-la, governa sobre a terra, governa sobre todas as coisas. Esses são frutos de uma vida segundo o plano de Deus. A questão de governo espiritual, a questão de reino espiritual, ele inicia desde o princípio de tudo e vai até o livro de Apocalipse. Porque é como se fosse um fio, como se fala, um hilo, fio. Um fio condutor, uma linha condutiva, que começa desde o início até o fim. Então, reino e governo espiritual não é uma coisa nova. Quero que você saiba uma coisa. Se você está em Cristo, você precisa constantemente crescer em Cristo, ser renovado, ser transformado, para você entender em todas as áreas onde Cristo ainda não governa. Porque onde Cristo não reina dentro de você, dentro da sua estrutura, algum outro poder estará ocupando o lugar de Cristo. Está entendido isso? Em alguma área da sua vida onde Cristo não reina, não é porque Ele não tenha a potestade de reinar, é porque você está lutando dentro de você, nos seus conceitos, nas suas ideias, nos seus argumentos, e você está resistindo por dentro, numa batalha interna. Você está resistindo o governo de Cristo, e você acaba fazendo as coisas do jeito de você. E nós já sabemos que do nosso jeito, diga comigo, do nosso jeito não funciona. Do jeito dele se funciona. Sim? Diga comigo nesta noite, do meu jeito, já tentei várias vezes. Mas desde hoje em frente, eu vou entender por meio da revelação da palavra viva, que do jeito de Deus é muito melhor. Eu achei que você estaria mais feliz nesta noite. Há uma nova natureza dentro de você, que hoje está te governando. E na medida em que nós crescemos, e na medida em que nós nos encontramos e nos relacionamos com a palavra viva, você vai entender aquelas áreas onde Cristo ainda não governou. E eu garanto uma coisa para você, que quando você começa a entender isso, e se alinhar segundo a palavra viva do Senhor, muitas coisas em vocês irão mudar. Sabe, há coisas que estão paradas, há coisas que estão travadas. E não é coisa de Satanás, que você já não tem nada a ver com Satanás. Nada. Colossenses capítulo 1 diz que nós já fomos transportados. Já fomos. Não seremos, já fomos. Diga comigo, já fomos transportados. E essa palavra que é utilizada em português eu gosto muito no particular, porque em espanhol fala trasladado. Me ajuda para não ficar tão envergonhado. Diga, trasladado. Em português fala transportado. Fomos transportados. Mas no original grego, essa palavra tem uma conotação de ser replantados. Diga comigo, replantado. Essa ideia de ser replantado é como se você fosse pegar uma árvore. Você já tem uma árvore lá em casa? Você imagina que você tem uma árvore e você de um dia para outro você decide transplantar essa árvore. Ou seja, você vai tirar essa árvore de ali e você vai colocar ela numa outra ubicação. Mas você corre um perigo muito grande. Se você transplantar essa árvore de forma errada, essa árvore pode morrer. É verdade ou não? Já aconteceu alguma vez com você numa plantinha? Você pega a plantinha e faz uma mudança nela e morre. Não se adapta. Então você precisa tomar um cuidado muito grande, fazer um grande buraco para não machucar as raízes. Porque essas raízes têm o DNA. Esse DNA precisa ser cuidado. Então a ideia de ser transplantado, trasladado,
é que Cristo, Ele pegou todas as nossas raízes, fez um buraco muito grande, muito profundo, de maneira que suas raízes não fossem prejudicadas, e de maneira que Ele te toma com muito cuidado, e Ele te tira de ali, Ele te tirou das trevas, te tirou desse âmbito espiritual, onde há morte, escravidão, onde há doença, onde há miséria, onde há confusão, e Ele te tomou de ali e te transplantou no reino do seu amado Filho. Eu quero que você entenda uma coisa, amados. Enquanto que você caminha em trevas, você tem uma maneira de enxergar as coisas. Você já entrou em casa quando não tem luz? Já entrou alguma vez na sua casa, não tem luz? Você começa a chocar com tudo. E aonde que eu deixei isso? Onde que está a tomada? E você começa a ter uma confusão. Você começa a caminhar com cuidado. Mas na hora que você foi transportado, trasladado, transplantado dessas trevas, onde não há luz, onde não há revelação, e você foi estabelecido no reino amado de Cristo, no reino da luz, você começa a enxergar as coisas desde outra perspectiva. Começa você viver em trevas onde não há uma visão clara. Quando você é transplantado e estabelecido no reino do seu amado Filho, onde há luz, onde há revelação, onde há entendimento. Oh, aleluia! Eu quero profetizar nessa noite que nós entraremos em uma nova fase de entendimento, nós entraremos em uma nova fase de entender as coisas, não desde uma perspectiva humana, não desde uma perspectiva terrena, nós enxergaremos as coisas desde a perspectiva de Cristo, porque em Cristo foram criadas todas as coisas que estão nos céus e na terra, e nele subsistem todas as coisas. Há alguns imperativos muito importantes quando nós estamos no reino. Eu não quero falar de sistemas, mas há alguns imperativos. Para que algo viva no reino de Deus, para que algo viva, primeiramente, precisa morrer. No reino de Deus, para que algo viva ou para que algo ressuscite, ou seja, se está morto tem que ressuscitar, né? Não tem jeito. Para que algo viva, primeiramente precisa morrer. Jesus, ele disse isso lá em João capítulo 12. João capítulo 12, versículo 24, ele diz assim: digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará só. Mas se morrer, dará muito fruto. E na verdade ele estava falando de si mesmo. Ele era a representação desse grão de trigo. Ele precisava morrer para logo na sua ressurreição ele se tornar espírito vivificante. Diga comigo, espírito vivificante. Porque antes da sua ressurreição, o Cristo eterno, o Filho eterno de Deus, estava dentro de um pacote, de um corpo humano, de uma massa de barro, que era limitada. Ou seja, antes da sua ressurreição, Jesus caminhava e ele se cansava. Antes da sua ressurreição, Jesus ministrava e ele sentia fome. Se viajava muito, ele sentia sede, ele se cansava. Porque estava dentro de um pacote limitado, era o corpo humano que lhe foi dado. Então Jesus, antes da sua ressurreição, mesmo ele sendo o Filho eterno do Pai, ele estava cumprindo uma primeira fase. Dentro desse corpo, ele era o Cordeiro de Deus. Diga comigo, dentro desse corpo, antes da cruz, ele era o Cordeiro de Deus. E ele estava limitado, ele não podia atravessar paredes, ele estava limitado. Então ele diz assim: se o grão de trigo não cair e não morrer, vai ficar sozinho.
E ele estava falando de si mesmo. Mas se morrer, quando ele se levante, ele se tornará no que ele realmente é. E o que ele era realmente? O Filho eterno de Deus. E nessa ressurreição, vitorioso, triunfante, se torna espírito vivificante. E ele agora imparte a sua vida. Diga para quem está do seu lado: quando você aceitou a Jesus, ou quando você recebeu a vida de Cristo, você tomou posse da natureza mesma de Cristo. Vocês estão muito tímidos hoje. E nós precisamos entender, amados, que nós temos uma identificação com Cristo. Para que nós ressuscitássemos com Ele, nós precisamos entender que essa vida e essa natureza gloriosa, eterna, e para que essa expressão de vida que está dentro de nós possa se manifestar, nós precisamos entender que temos uma identificação. Sabe o que é uma identificação? Quando o policial fala para você: me dá sua identificação. E o policial vê a sua identificação e ele vê quem que você é. Ele vê a sua cara, ele vê seu número de identidade, ele vê quando você nasceu, ele vê tudo de você. Ou seja, aí está a sua identidade, a sua identificação, a nossa identificação está com Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 4 em frente, Paulo diz o seguinte: Paulo diz, portanto, fomos. Ele não está falando de Cristo em forma particular, ele está falando de todos nós. Fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo. Diga comigo: fomos. Está vendo isso? A mensagem evangelística foi de alguma maneira incompleta. Porque nós escutamos da mensagem evangelística: Cristo morreu por você. E de fato isso é verdade. Só que há uma parte que não foi incluída. Que o mesmo dia que Cristo morreu por nós, nós também fomos crucificados com Ele. Ai, ai, ai. E Paulo está dizendo isso. Que nós fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Quantos querem viver essa nova vida? Você precisa ter uma identificação com Cristo. Você precisa, primeiramente, ser sepultado juntamente com Cristo. Então o desafio é o seguinte: o que você quer? Você quer ser chamado um cristão mais de quarta categoria? Um evangélico mais que dá glória a Deus, salta, pula, e depois do culto de domingo, de culto de fogo, vai para casa acreditando que é Superman. E na segunda-feira já está totalmente apagado, derrotado. Você quer ser esse tipo de cristão? Você quer ser esse tipo de pessoa? Ou você de fato deseja ser estabelecido segundo o plano eterno de Deus, onde Paulo diz que para que essa nova vida se manifeste em nós, essa nova natureza se manifeste em nós, precisamos sermos sepultados com Cristo. Eu sei que essa mensagem não é para qualquer um. Não, porque a gente está acostumado a essa mensagem de vitória, os 10 passos para você ser vitorioso, para você conquistar tudo. Mas a mensagem do Evangelho eterno, ele não nos ensina passos para que você seja um grande conquistador de coisas terrenas apenas.
A palavra apostólica e a palavra de graça que lhe foi dado ao nosso irmão apóstolo Paulo foi dada para que nós ganhemos não uma coisa, sino uma pessoa. E essa pessoa chama-se Cristo, aquele que é o fundamento de todas as coisas. Então eu não quero mais ser treinado nem capacitado para ganhar coisas. Eu quero ganhar a Cristo. Para que eu quero coisas se eu posso ganhar aquele que é o fundamento de todas as coisas? Primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas serão o quê? Serão acrescentadas. Mas hoje nós vivemos num momento onde o evangelho está tremendamente fermentado. E ele está mais que ministrando a Cristo, mais que impartindo o evangelho transformador de Cristo, estão impartindo um evangelho, entre aspas, que pega, que bate mais bem no ego do ser humano. Ai, ai, ai. Mas alguma coisa está mudando. Eu disse, alguma coisa está mudando. Porque não serão possivelmente multidões, mas serão pequenos grupos que estarão marcando a diferença no meio da cidade. Eu disse, possivelmente não serão multidões, mas serão pequenos grupos que irão manifestar o Cristo ressuscitado, onde há morte, onde há problemas, doenças, onde há maldições, onde o império das trevas, o sistema das trevas está governando. Esses pequenos grupos entrarão ali para influenciar e impartir o Cristo ressuscitado sobre esses lugares, sobre esses lares. Aleluia. Então, no reino de Deus, para que algo viva segundo o plano de Deus, primeiramente precisa morrer. Porque esse é o grande mistério do evangelho de Cristo. Quando a gente recebe a Cristo, algo dentro de nós morre. Mas paralelamente, algo dentro de nós ressuscitará. Eu quero profetizar sobre essa casa espiritual. Que desde hoje em frente nós iremos nos mover não em um modelo de igreja, não num modelo, sabe, um modelo para fazer igreja. Não, nós iremos nos mover no poder da ressurreição e da vida. Nós iremos nos mover no poder da ressurreição e da vida. Acredita nessa palavra no nome de Jesus. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também todos nós vivamos essa nova vida. Número 2, para participar do seu poder. Quantos querem participar do seu poder? De verdade, de verdade. Quantos querem participar do poder de Cristo? Oh, aleluia. Para participar do poder e da glória de Cristo, necessitamos estar também unidos na semelhança da sua morte. Diga para quem está do seu lado: você está unido a Cristo na semelhança da sua morte? Claro, no sentido prático, isto é como a causa e o efeito. Causa e efeito. É como se fossem passos de morte e passos de vida. Estar na semelhança da morte de Cristo é você estar caminhando convicto, com segurança, com um convencimento pleno, que mesmo tendo situações no seu redor acontecendo, você não é abalado, você não será abalado, você não tomará uma decisão por causa de uma situação, porque você está plantado no reino de Deus, você está estabelecido na palavra eterna de Deus.
Então é muita imaturidade pensar que se a gente está numa coisa espiritual em Cristo, nada vai acontecer no nosso redor. Isso não cabe. Claro, coisas sempre vão acontecer, mas sabe o que acontece? Sabe o que Deus faz? Deus utiliza muitas coisas que a gente não pode mudar, que a gente não pode cambiar, transformar. Deus utiliza essas situações e as circunstâncias para que a gente possa experimentar o poder da ressurreição e da vida. Você muitas vezes é levado ao ponto zero. Você já se sentiu assim? Levado ao ponto zero. Meu, parece que novamente estou passando por isso. Mais uma vez, essa situação está se levantando novamente. E você fica, sabe, sem forças. Você fica sem argumentos para você batalhar. E é justamente isso o que Deus necessita. É que a gente não colabora com Deus quando nós somos fortes. Quero que você entenda isso desde a perspectiva espiritual, porque isso pega muito, bate muito no nosso ego. A gente não colabora com Deus quando nós somos fortes, quando nossos argumentos são fortes. E você parece que está dominando tudo na sua vida, tudo na sua casa, sabe? Você não ajuda a Deus, você não colabora quando nós somos fortes. Sabe quando nós colaboramos com Deus? Quando nós somos fracos. Por quê? Porque não há nada de nós que possa colaborar com o propósito eterno de Deus, a menos que Cristo se manifeste em nós. É por isso que o apóstolo Paulo ele diz o seguinte, segunda carta de Coríntios 12, a partir do versículo 7. Para impedir que eu me exaltasse, é Paulo quem está falando. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, eu me alegro nas minhas fraquezas. Isso precisa ministrar o nosso coração. Há muitas coisas que a gente não vive ainda, não pode experimentar ainda no plano do Senhor, porque nós estamos lutando, nós achamos que os nossos argumentos são melhores. E nós temos ainda a ousadia de cantar, vivifica os meus sonhos. Eu não quero meus sonhos mais. Porque esse foi o grande problema do antigo pacto. Cada quem estava no seu próprio canal. Cada quem estava na sua própria ideia. Porque Cristo estava o quê? Cristo estava fragmentado. Deus não podia revelar a Cristo plenamente, porque ainda eram odres velhos. E o Senhor precisava construir todo um sistema, todo um esquema, toda uma legalidade para manifestar o quê? Para manifestar o que Ele sempre desejou manifestar, que é Cristo, seu Filho. Então Deus não tem 2 ou 3 propósitos, Deus tem um único propósito, que Cristo seja formado em mim. Que Cristo seja expressado em mim. Embora Deus tenha muitos planos para realizar contigo. Embora Deus tenha um plano particular comigo, sim. Deus tem também um plano particular contigo. Mas o propósito continuará sempre sendo o mesmo. Revelar e manifestar a Cristo. Jesus ele vai falar depois, tempo depois.
Você se lembra dos seus pais lá no deserto? Seus pais comeram do maná do céu, aquele maná que caía dos céus, mas todos eles morreram. Mas eu sou o verdadeiro maná, porque eu sou o pão vivo, e aquele que come de mim não morrerá jamais, não perecerá jamais. Está entendendo essa dimensão? Irmãos, para que você quer conquistar o mundo inteiro se você nunca ganhou a Cristo? Não há riqueza maior que você crescer em Cristo, porque nele, para Ele e nele foram criadas todas as coisas, visíveis, invisíveis, nos céus e na terra, e nele subsistem todas as coisas. Você pode aplaudir o Senhor essa noite? Você pode ficar de pé, por favor. Quero sintetizar uma coisa. Todo esse grande conteúdo da manifestação dos filhos de Deus é resumido em crescer, madurar e expressar algo que está dentro de nós. Diga comigo, há algo dentro de nós. Há algo dentro de mim que precisa se manifestar.